Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fala Comigo. Estamos aqui na Unifama, em Maringá, usando as estruturas da faculdade. Mais uma vez a gente agradece o Evandro Oliveira pela parceria. E o nosso objetivo aqui é trocar ideias, falarmos sobre assuntos importantes para a comunidade. Esse é o nosso segundo podcast e hoje nós estamos recebendo aqui o delegado e vereador Luiz Alves. O convidamos para batermos um papo, falarmos sobre segurança especialmente, mas também política, até porque estamos diante de um vereador e saber como o legislativo pode, né, atuar na segurança municipal. Então são assuntos importantes, relevantes para a nossa comunidade. Agradecemos a todos vocês que estão acompanhando nesse momento o nosso podcast. Doutor Luiz Alves, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite e bem-vindo. Olha, Omar, falar contigo é sempre um prazer, né? E o podcast é Fala Contigo, né? Fala comigo. É falar contigo, né? É Fala comigo. Agradecer o convite aí, né? E desejar aí um excelente dia, resto de semana e resto de ano aí pro Estamos povo, na reta rapaz, final, né? daqui a pouco Como anda passa atrás. rápido. O ano acabar rápido é bom e ruim, né? Porque você vai tá ficando ficando mais mais velho. O caminho é o seguinte, tu tá chegando perto da reta de chegada. Daqui pra frente é só pra trás, né? Mas assim, também é bom que a gente aprende, cada dia que passa é um aprendizado. Vai evoluindo, amadurecendo, né? A gente tá aqui pra isso, né? Eu não costumo pesquisar muito sobre os entrevistados, até porque eu gosto de bater um papo aqui e a gente vai descobrindo junto, né, sobre a pessoa que a gente está conversando. Doutor Luiz Alves, a gente sabe, é carioca, veio do Rio de Janeiro, né? Chegou em Maringá como delegado, depois já, da primeira tentativa, já se elegeu vereador, né, doutor? Quanto tempo está aqui em Maringá? 7 anos, 7 anos. Para ser exato, 7 anos e alguns meses em Maringá, né? No Paraná, eu vim para o Paraná em 2014. 2014. Em 2014 fui, né, nomeado nesse cargo de delegado, aí vim para o Paraná, em junho de 2014. Fiquei uns 3 meses lá em Curitiba, curso e tal. Depois eu fui designado lá para Ubiratã, minha primeira designação. Fiquei naquela região durante 2 anos ali, respondendo por diversas cidades. E desde 2016 eu estou em Maringá. Lá no Rio, trabalhou como delegado, não? Não, lá no Rio eu fui inspetor de polícia. Inspetor de polícia. Entrei lá na Polícia do Rio em 2002. Mas inspetor de polícia é um investigador? Aqui é o equivalente ao investigador. Tá tendo vai ter uma reformulação toda, né? Na Polícia Judiciária no Brasil, então estão reformulando os cargos da base, né? Dos agentes da autoridade. E vão passar no Paraná passaram a se chamar agente, mas está tendo feito elaborado uma lei orgânica nacional que dará nomenclatura de oficial investigador de polícia para todos os agentes da autoridade. Então é uma mudança que vai ocorrer a nível nacional e vai padronizar, né, as polícias civis no Brasil. Hoje é muito difícil, hoje é complicado porque cada polícia civil se organiza de uma forma. Então aí o cargo de escrivão tem um nome, no outro investigador é inspetor, era detetive, agora não vai unificar, não vai unificar, né? Vai ter uma regulamentação nacional padrão que aí vai determinar que todas as polícias dos 27 estados se equacionem, se padronizem nesse sentido. E quando é que a política entrou na tua vida? Você já veio com a intenção de disputar alguma coisa? Não, nunca fui. Na verdade, rapaz, eu já trabalhei no TRE, né? Eu fui serventuário da Justiça Eleitoral durante 8 anos e praticamente 7 desses 8 foi como chefe de cartório eleitoral, lá no Rio de Janeiro, Belford Roxo. Uma parte do tempo que trabalhei lá. E, cara, eu conheci a eleição de quê? De bastidor, né? De fazer ela acontecer, né? Que é organizar a eleição, etc., como servidor da Justiça Eleitoral. E, na verdade, assim, lá a gente tem acesso a muita coisa que a gente vê, cara, muita gente falando coisa. Tu vê que é gente tentando enganar e falando coisa que não aconteceu e você realmente dá uma desanimada na política. E aqui no Paraná, eu nunca fui candidato a nada, nem filiação a partido político eu tinha. E depois de perceber alguns eventos aí, né, Brasil afora, e sobretudo no Paraná, algumas sacanagens que tentaram até impor pessoalmente a gente, né, quando servidor, eu entendi que tínhamos que ingressar na política para tentar mudar esse panorama, né, de descaso, de desordem, né, de estigma, porque hoje a política é estigmatizada, porque o cara virou político, é vagabundo, não trabalha, é corrupto. E a polícia também, ela tinha, de certa forma, esse estigma, o que a gente vem tentando tirar. Você acompanha o nosso trabalho, então a gente vem tentando acabar com esse estigma, né, que, né, remonta à década de 80, a polícia antiga, que tinha os procedimentos bem diferentes. E a gente está
né, tentando mostrar que não é assim. A polícia cidadã, né, age com firmeza contra o marginal, mas, né, com complacência com aquele que está ali sendo vítima da situação, entendendo a sociedade, trabalhando em defesa da sociedade. Com o político, a gente tenta mudar o sistema por dentro. Entrar e fazer políticas públicas para que aquelas pessoas que estão como nós na política possam executar leis que tenham cabimento, que sejam coerentes, né, e de certa forma pressionar o administrador para que ele faça cumprir ali os anseios da sociedade. E eu entendi que não adianta ficar só reclamando. A gente está insatisfeito com o sistema, não adianta a gente ficar falando, político não faz nada, político é tudo, farinha do mesmo saco. Vai resolver? Eu acho que não ia. Como eu achei que não ia, eu falei, botei meu nome à disposição. Eu acho que não dá. Eu vou tentar ver se as minhas ideias, as pessoas gostam dela e a gente consegue fazer alguma mudança. De certa forma, eu acho que o trabalho que a gente está fazendo tem sido a contento, apesar de não agradar muitos, né, Claudemar? A gente, né, quem somos nós para agradar todo mundo? Não dá, né? Mas assim, a gente tenta. É isso que é a diferença. Eu não trabalho enganando pessoas. Eu falo a real. E aí, isso até às vezes me prejudica, porque alguns têm aquela mania de tentar falar o que o cara quer ouvir, mesmo sendo uma mentira, ou uma inverdade, ou algo que não vai acontecer. Eu não, eu falo a real. Isso aí não dá certo. Isso aí é assim, para chegar ali assim, eu vou tentar. Para mim falar que vou fazer alguma coisa e resolver na hora, só se for alguma coisa que está no meu alcance direto de solução. Senão eu tenho que tentar, né? Não posso falar, não, eu vou asfaltar a sua rua. Não vou fazer isso. Vou tentar. Eu vou resolver aquele problema ali de porta. Eu vou tentar. Eu vou resolver aquele problema de estrutura. Vou resolver o problema da ESUPA. Não, eu vou tentar resolver. Eu vou dar pressão para que isso aconteça. E muitas coisas têm sido resolvidas. Então, assim, foi a coisa da política, não encaro como um sonho e tal. Eu encaro como um objetivo, como uma missão de tentar melhorar a vida de todos nós, com as ideias que a gente tem, né? E se política fosse para ter um só, não tinham vários parlamentares, né? Deixava tudo só o prefeito resolver sozinho, né? E a gente sabe que se fosse assim, ia acabar não dando certo, né? Porque a gente, quando concentra muito poder na mão de uma pessoa só, sem que isso seja histórico, a gente pode gerar problema. Porque o nosso sistema político, ele sempre foi assim. Ele foi organizado dessa forma, mais de 100, 200 anos. A gente não pode comparar, por exemplo, vou te falar, a gente, nos Emirados Árabes, lá é o poder central, é uma autocracia, lá não tem parlamento. Lá o poder não está na mão do sheik. Determinou, acabou. Só que não é uma ditadura. Né? As pessoas amam o sheik. Ele faz de tudo lá, pelo que a gente pode observar, para que aquilo ali se evolua. Mas é a cultura dele. Aquele tipo de sistema dá certo lá. Não pode criticar o sistema, não. Se você critica o que está errado. O sistema, se ele está dando certo, está fazendo o povo ser feliz. Porque é isso que você tem que pensar. A gente tem que ser feliz, ter prosperidade. Bem-estar. É isso que você... Agora, se você está retroagindo, a tua população está na miséria, a tua população passa fome, a tua população sofre, está errado. Você tem que modificar e tem que melhorar. Tá, já não vou falar mais sobre política, inclusive a Câmara, algumas coisas polêmicas que aconteceram nos últimos tempos aí, não vamos tocar nesse assunto. Tem que ter posição. Mas eu queria falar contigo também sobre segurança, né? Muito se fala em Maringá e não é conversa, a gente acompanha, né? Claro. Os índices estão aí, a gente percebe que muito furto e arrombamento tem acontecido, sem falar nos outros crimes, mas que, enfim, né? Agora, especialmente o que tem incomodado muito a população é a questão E aí todo mundo liga isso ao morador de rua. Sim. Na tua avaliação, está relacionado, realmente, os moradores de rua hoje estão causando todo esse processo de crescimento, de furto, arrombamento e prejuízo para a comunidade? Em alguns pontos, sim, é fato. Ontem eu peguei um inquérito policial, que estava comigo para analisar e relatá-lo, e aí eu tinha o nome de uma pessoa. E dali dessa pessoa que foi autora do programa, derivaram outras duas. E as três estavam com um mandado de prisão expedido pela comarca de Londrina. E quando você olhava o endereço lá, dos três constava pessoa em situação de rua. Pessoa em situação de rua e pessoa em situação de rua. Nos três mandados de prisão. O que a gente não pode generalizar. Todo morador é isso, é errado, não. Todo o criminoso que está... não. Mas esse descaso com as pessoas
tem levado a situações de cunho criminoso. E a questão ali é fácil de você analisar. A gente tem uma pessoa que está na condição de rua. Ninguém de nós pode imaginar que alguém quer viver numa condição dessa. Sem teto, sem comida, sem banho, sem roupa, passando frio ou passando calor, sem qualquer tipo de cobertura com relação às intempéries da vida e do tempo. Muitos ali à mercê de marginais traficantes que viciam essas pessoas e depois aliciam essa pessoa para traficar em troca da própria droga. E outras pessoas que também não têm perspectiva de trabalho, não têm como se sustentar e começam a praticar pequenos delitos para financiar o uso da droga. Então isso está ligado tá ligado ao uso imoderado de droga, ao vício em droga desordenado. Isso é uma doença e é contagiosa, pô. Porque se você pegar, por exemplo, em 2016, quando eu vim para Maringá, não tinha essa quantidade de moradores, não tinha. Você não via pessoa no sinal pedindo dinheiro. A coisa aumentou muito radicalmente de uns tempos para cá. Porque é contagioso o vício em droga. Você pode pegar ali que 80% dessas pessoas são viciadas em droga. Muita gente fala, só eu não tenho medo de errar. Pode ir lá e pegar que 80 pessoas viciadas em algum tipo de droga. Mas muita gente está dizendo que Maringá está trazendo muito morador de rua, porque tem muitas benesses aqui, o pessoal ajuda muito no semáforo. Você concorda com isso? Não digo que há até uma campanha da associação para não se dar esmola no semáforo. É porque esmola, para mim também, eu não entendo que não resolve o problema dele. O problema dele é o quê? É trabalho, é comida. Você não resolve tanto dinheiro, porque o dinheiro ele vai comprar droga. Não tem. Não, ainda tem esse aspecto. Muitos não querem trabalhar, mas outros não querem trabalhar porque não conseguem se livrar da dependência da droga. A dependência da droga, ela é mais forte do que qualquer laço familiar, sim, claro, de qualquer vontade de trabalhar. Ela é uma desgraça, a droga. Aí você fala, a droga faz mal, mas a droga, por que o cara vicia em droga? Porque a droga, ela te desperta uma sensação boa, momentaneamente. Só que ela vai danificando todo o teu organismo. Vai te definhando e viciando. Então você perde consciência, perde neurônio, perde tonalidade muscular, perde um monte de coisa. Você vai ficando ferrado. E tudo isso junto leva a uma situação de desespero. A pessoa se com fome, a pessoa drogada, a pessoa não tem sensitivo, a pessoa vai perdendo a... E o que o desespero leva? O desespero leva a pessoa à ruína. O que seria a ruína? Essa pessoa justamente se enveredar para o mundo do crime, virar um criminoso. Então, você morar na rua é crime? Não. Você pedir esmola é crime? Não. Você dormir na rua é crime? Não. Só que todas essas... Você passar fome é crime? Não. Todas essas condições negativas te levam a uma condição de vulnerabilidade que pode potencializar o fato de você se tornar um criminoso, se marginalizar e aí sim virar um problema de segurança pública. Então, você tem que fazer o quê? Cuidar dessas pessoas. Quem é criminoso? Filtrar. Ir lá. Quem é criminoso? Mandar de prisão, circulação, tirar. Quem é viciado em droga, tratamento involuntário. Não adianta esperar, não. A pessoa tem que se oferecer. Mas não dá para fazer o tratamento compulsório? A lei permite involuntário. Permite. A lei 11.343 permite, se o médico disser que tem que ser, ele pode ser internado, inclusive, contra a vontade da pessoa. Vai para uma clínica, porque aquilo aí... Pelo uso de droga. Pelo uso. Você tem que imaginar o seguinte, a medicina legal explica isso, né? Eu não sou médico, mas eu tive que estudar medicina legal, até para passar no concurso e tal. Então, a gente tem um conhecimento, certamente, de certa forma, superficial da medicina, mas que abrange algumas coisas. Você sabe que a droga, ela causa dependência, muitas vezes, física e psíquica. Física, que é aquelas crises de abstinência, você fica com dor de cabeça, passa mal e tal. E psíquica, que é aquela vontade constante de usar droga que te desequilibra. Chega a te desequilibrar. E quando eu falo que isso é contagioso, porque um viciado, ele vicia e pega outra pessoa vulnerável, vicia essa. E sobretudo no crack. Viciou no crack, usou 2 vezes, você não larga aquilo ali. Se tem uma pedrinha só, já Você acabou. não larga aquela porcaria ali sem um tratamento pesado. E eu vou conversar com esse cidadão, que ele me procurou querendo dar o seu depoimento. Viveu uma situação foi um trabalhador que se viciou, viveu em condição de rua, foi preso, hoje está limpo das drogas, ressocializado, e ele tem o objetivo de tentar ajudar as pessoas que passaram pela Revolução de Seis. E ele falou para mim, ele que essa pessoa que
foi drogada, porque na verdade ele é viciado, só que ele é um dependente químico. Só que ele não pode usar, que aí ele fica estabilizado. Essa pessoa que já foi presa falou para mim que não tem como resolver o problema, ele, se não obrigar a pessoa que está viciada. Ele falou que só se ele for, porque obrigaram ele, pegaram ele, levaram para a clínica à força, onde ele foi aí se meter esse tratamento. Mas isso é um testemunho sensacional, né? Importante. Testemunho de quem sofreu, sim. Não testemunho dessas pessoas que ficam aí, que não tem ninguém da família passando por isso, nunca viu isso, só vê na televisão ou fica vendo pessoas que não estão incomodando ela. Aí fala que não é assim, tem que conversar. A conversa, a fase da conversa já passou. Se a fase da conversa não resolveu, tu tem que agir, pô. Se deixar cometer crime, eu tiro de circulação. Né? Vou prender. Mas aí, crime leve, sei que vai solto. É isso que eu ia te dizer, aí não fica tem, preso. Né? Se não determinar um tratamento, pra mim, eu tenho a minha perspectiva é o seguinte, tem que mandar determinar medidas de segurança para tudo, porque eles estão doentes mentais, né? Hoje, o vício em droga é considerado pela OMS uma doença psiquiátrica. Então, tem que ser curado, né? Então, digamos que você prenda uma pessoa por um crime qualquer, essa pessoa seja um usuário, seja um dependente. O juiz pode autorizar e internar ele? A lei diz que é um médico que tem que fazer isso. Tem que passar pelo médico. Só que o juiz pode decretar medida de segurança, né? E mandar para um hospital um complexo médico penal. E a pessoa vai ficar cumprindo a medida de segurança até que ela tenha condições de voltar para a sociedade. Porque você tem que pontuar o seguinte, você não pode soltar pessoas que têm desequilíbrios mentais na sociedade porque ela coloca em risco pessoas. Então você não pode permitir que uma pessoa que fez a escolha de usar droga, lá atrás ele não era viciado, ele fez a escolha de usar droga, se viciou, que ela atrapalha a vida de pessoas que não fizeram essa escolha. Sim. Então a tua escolha negativa, errada, não pode atrapalhar a escolha de outra pessoa que fez a escolha certa. Essa semana, inclusive, não sei se você acompanhou, uma senhora de 76 anos apanhou no neto violentamente. Absurdo, já prendi gente por isso. Pois é, e ele é usuário, ele tem algum problema mental. Não, claro, mas a droga potencializa. Potencializa, exatamente. O esquizofrênico, etc. e tal. Exatamente. Esquizofrênico é o seguinte, ele é uma pessoa com problemas mentais que deve ser tratado. Alguns, sendo tratado com a medicação correta, não dá surto, vive a vida dela normal. Só que esquizofrênico não pode ficar bebendo, não pode usar droga, etc. e tal. Se usar, potencializa a doença que ele já tem. E o esquizofrênico é o seguinte, uma vez diagnosticado com esquizofrenia, na pior das hipóteses, ele vai ser considerado inimputável, ou seja, ele comete um crime, mata um, mas fica isento de pena porque era doente. Aí vão mandar ele fazer um tratamentinho, se entenderem que ele recebe alta, vai ser solto. Então isso não tem cabimento, não tem lógica. Você tem que tratar ele antes e fazer com que ele ande na linha e medicado, para ele não colocar em risco. Porque agora, o que eu ou alguma pessoa que anda na linha tem a ver com um lunático ou uma pessoa drogada na rua tentando te matar ou fazendo barbaridade porque ele resolveu ser drogado. Não, ele não resolveu ser drogado. Olha só. Existem vários tipos de perspectiva, por exemplo. A pessoa, quando passa necessidade, ela pode resolver capinar um quintal para ganhar dinheiro, fazer uma faxina, carregar caixa pesada, virar chapa de caminhão, virar um monte de coisas. Só que tem gente que não quer trabalhar, porque para mim todo trabalho tem dignidade e tem o mesmo valor. Porque se não existe o trabalho do gari, a gente ia viver como? Se não existe o trabalho daquele que marca a luz, se não existe o trabalho daqueles que trabalham nos serviços aí de entrega, todo trabalho tem um valor, mas essas pessoas não querem trabalhar, pô. Aí vai dizer, não, é a condição dele vulnerável, não. Aí ele prefere optar por quê? Por usar e traficar droga. Ou pegar o que é dos outros. O que os outros fez, você trabalhou para comprar o teu celular, o cara quer ir lá na mão grande e tomar o teu. Levar o teu esforço fácil. Que você se esforçou, trabalhando no mínimo 8 horas por dia, de segunda a sexta ou a sábado, ele não, ele quer, em questão de segundos, ali, minutos, subtrair o que é seu para fazer. E tem gente que defende esse tipo de conduta. Eu não tenho como defender isso, não vou defender. Já fui roubado em ônibus, antes que alguém fique falando, né? Que a gente está falando só em teoria. Eu já fui roubado em ônibus no Rio de Janeiro. É uma experiência ruim. Eu voltava da faculdade, estava no ônibus, na linha vermelha, quando um vagabundo resolveu anunciar um assalto com um revólver na mão. E ele vinha saltando da frente para o ônibus e eu estava sentado mais atrás. Eu não sabia se tinha outro marginal lá, comparsa ali, dando suporte. E ele vinha e tinha pessoa sem dinheiro, trabalhador.
Teve um cara que falou, não tem, só tem cigarro, ele deu um tapa, vagabundo, chamando o trabalhador de vagabundo, deu um tapa na mão do senhor, caiu tudo no chão. Aí uma outra senhora lá assistiu um monte de moeda, ele deu um tapa, caiu aquela moeda tudo no chão. Pai, aquilo foi me dando uma irritação, eu tinha uns 18 anos já. E eu falei, rapaz, esse cara vai chegar aqui, vai me esculachar, isso não vai dar bom. Porque eu fui da quebrada, né? Então não é assim, os caras achar que... E eu fiquei pensando, esse cara vai vir aqui, vai querer me esculachar, não sei o que... Aí ele sentou do meu lado. E eu tava, pá... Aí comigo ele chegou meio assim, não, passa tudo aí, encostou o revólver na minha barriga, né? Passa tudo aí e tal. Aí eu tava com um relógio no pulso que eu tinha ganhado. Só que era um relógio daqueles Texas, aquele... Era digital analógico, só que só funcionava um, o outro não tava pra parar. Não sei qual que era, mas só funcionava um. Ele, não, o relógio... Eu falei, pô, o relógio ganhei de presente aqui, cara, meu pai de aniversário. Não quero saber, tira o relógio. Mas tá parado aqui e tal. Não, aí tirei o relógio dele. Aí eu peguei minha carteira, abri, tinha 20 reais, que era o dinheiro da minha passagem da semana, da outra semana, quase do mês inteiro. Levou, pegou os 20. Rapaz, aí aquilo ali me deu uma agonia, que esse cara, quando o ônibus saiu da linha vermelha, ele pediu para descer no primeiro viaduto que tinha lá, e eu, com os caras, desci atrás. Vamos atrás desse cara. Eu não pensei, né? Tu vai falando consequência. Depois eu desci e falei, pô, esse cara tá armado, pô, vou fazer o quê? Que esse maluco já levou meu dinheiro, não sei que esse cara, se esses caras que desceram no ônibus também são comparsas dele, acabei que eu fui embora. Então eu sei que é um trabalhador tá vindo, né, de casa, depois de um dia inteiro de trabalho, cansado, com pouco dinheiro, para vir um vagabundo desse desqualificado, um desgraçado desse que não quer trabalhar. Não é justo, né? Pegar e tomar o que é teu, cara. Tomar o que é teu. Então não tem lógica, entendeu? Não tem como tu aceitar isso. Você contou a tua experiência, eu já tive minha casa arrombada, eu acho que não sei o que é pior, mas violar o teu domicílio. Você se sente um lixo. Violar o teu domicílio. O cara entra, mexe em tudo que é seu, no que há de mais íntimo seu, mais particular teu, deixa tudo bagunçado, você se sente um inútil. É muito chato, cara, é horrível, a sensação é terrível. Mas essa questão que você abordou aí, sobre internar compulsoriamente, por que não se aplica isso então, na tua opinião? Falta estrutura? As autoridades também não estão muito afim de fazer isso aí, porque não tem estrutura para fazer isso? Valdemar, eu vou falar assim, estrutura eu tenho certeza que não tem. Só que estrutura você tem que criar, né? Se você tem a demanda... Mas é interessante criar. Aí eu te pergunto, é interessante deixar um monte de gente doente perambulando na rua para isso aqui virar São Paulo e Rio de Janeiro? Pois é. Que eu te conheço. Eu queria chegar a esse ponto. Eu conheço. Tem gente que fica conhecendo só da televisão, conheço da real, de andar lá, de sentir o cheiro, de ver como é que é, ser abordado, de ver, de saber andar, só que eu sei andar lá. Mas eu conheço, sei como é que é. E eu, por conhecer e saber como é que é, eu não quero que Maringá é o local que eu adotei para viver a partir de agora. Né? Não de agora, já vocês invertendo. Eu tenho um filho que nasceu aqui, pé vermelho. Então eu não quero que isso aqui transforme numa zona de guerra, num local de desordem, num local onde tem uma cracolândia que ninguém consegue acabar com ela. E pode acontecer. Se bem que o prefeito, o governador de São Paulo está metendo bronca lá. Está fazendo o que um monte passou por lá e não teve disposição de fazer. Porque isso gera, gera desgaste político. Exato, é o que eu ia te falar. É por isso que eu te falei. Tem uns caras Será que há interesse de fazer isso? É porque tem uns caras que só vivem disso, viveu a vida inteira na política, se sair disso aqui morre, que aí não quer ter desgaste político, é ficar só no politicamente correto. Veja bem. Não é. Se você não tiver disposição de botar a cara para enfrentar, não. Você vai ter desgaste porque vai ter gente que vai defender isso, que vai ser contra. Mas ele é contra não é porque ele acha certo, é porque ele quer ter um nicho. Ele sabe, tem gente, vou pegar aqueles caras que são contra ali, vou jogar contra ele e tal. Só que ele esquece que ele tem família. A hora que um vagabundo, porque esse vagabundo não quer saber, não, ele não vai perguntar quando for te soltar, vem cá, você é de direita, de esquerda, você é de centro, você é de... Não, ele vai lá e vai meter bronca. Vagabundo é covarde. Eles vão meter bronca. Então você tem que evitar que ele meta bronca. Então aqui a gente não está falando de ideologia política, a gente está falando aqui de certo e errado. Solucionar um problema crescente, é certo a Cracolândia existir? É errado. Você tem que resolver o problema... você tem que resolver o problema lá, não, resolver o problema, você tem que enfrentar um problema. E quando você enfrenta um problema desse, a solução, como eu falei aqui, a solução desse problema em Maringá também, ela não é agradável. Não é agradável, lógico que não é agradável. Você vai ter que ir lá tirar pessoas do seu local de conforto contra a vontade dela, vai ter que, né? Mas você tem que pensar no todo. Eu, na minha posição,
tanto agora como político, como eu tenho que defender a sociedade, Cláudio. Eu não posso prejudicar a sociedade para defender um. Qual é a lógica disso? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a minha prioridade é o quê? Defender a sociedade. E para isso, você tem desgaste. Só que tem muita gente... Assim, eu estou falando de desgaste político normal, porque tem um desgaste político covarde. Né? Algumas máximas que a gente escuta na política aí, que político genericamente e tal. E pessoas que querem, às vezes, assumir a tua posição, o teu lugar, mas não tem capacidade. Aí eles tentam te denegrir para assumir. São pessoas frustradas. Né? Essa questão com relação à abordagem a esses moradores de rua. Inclusive, houve uma polêmica na Câmara dos Vereadores, uma vereadora pensou em propor, né, um projeto... Está tramitando esse projeto na CCJ. Está tramitando na comissão, né? Eu já me posicionei contrário, né? É um projeto... Contrário, esse projeto? Eu lá na CCJ me posicionei contrário. Ele está sendo adequado para ver se ele... porque na CCJ a gente não tem como avaliar o mérito. Eu não quero esse projeto porque eu não gosto dele. Lá eu não posso fazer isso. Lá eu tenho que fazer esse projeto aqui, preenche o requisito legal, então a gente tem que mandar para o plenário. Aí no plenário, sim. No plenário eu me posiciono de acordo com a minha consciência, que eu não posiciono, mas muitas vezes, não, vou me posicionar de acordo com os eleitores. Eu não tenho como me posicionar, porque eu não sei quem votou em mim totalmente. O voto é secreto. Só que eu imagino por que as pessoas votaram. Você imagina? Se você foi votar, você imagina por que as pessoas votaram em você, Glória. Elas votaram em mim para mim usar a minha consciência do jeito que elas sabem que eu uso. E é isso que eu vou fazer. Eu vou me posicionar. É para isso que... Porque a pessoa não chegou lá, porque não tem como eu assumir a posição. Por exemplo, só eu tive 2.000 votos, mas a legenda do meu partido teve 11 para fazer para que eu fosse eleito. Então não foi só 2.000 votos meu. Então vamos imaginar como é que eu vou saber qual é o pensamento de 11.000 pessoas. Você tem que pôr a tua posição. Agora, os 2.000 que votaram conscientemente em mim, eles sabem qual é a minha posição. Sim. Já sabia porque é o que eu falo. As pessoas votaram em mim, votaram, não foi no oba-oba. Não foi porque ganharam alguma coisa, votaram consciente, porque sabia o que eu ia estar disposto a fazer e qual é a minha forma de trabalhar. E é assim que eu vou agir. Então, se eu tiver... passou na CCJ, como é que pode? Passou porque é o seguinte, o projeto não detectaram ilegalidade, tem que ir. Agora, chegou lá... Votar já é outra história. No plenário, aí é mérito, né? Além de, obviamente, alguma questão de legal, é mérito, né? Aí eu vou falar, não, eu me posiciono contra esse projeto. Porque eu não tenho como eu chegar e falar, não, a polícia não pode abordar. Porque não pode abordar. Quantos desses caras estão andando com faca aí? Já esfaquearam os outros, já brigaram, já matou? Quantos aí? Quantos, pô? E se você não vai ficar só preso para sempre lá, fazendo ginástica, aquelas coisas... Certeza que ele queria fugir pro Brasil, né? Ele ia fugir porque sabe que aqui ia ser mais mole para ele. Aí... e o Brasil não deporta cidadão brasileiro. Se ele vem para cá, tá feito. Tá, fechou. Porque o Brasil não deporta, né? Então, o medo dos americanos... Por isso que eles fizeram o cerco, para ele não passar a fronteira pro México. Estados Unidos. O Lázaro. Só que aí lá parece que eles conseguiram ver o cara com um negócio térmico lá de infravermelho, que viu que ele estava escondido atrás de uma armadeira, negócio... Cara, é extremamente perigoso. Esquece que aqui no Brasil a polícia não tem isso, não. Já aviso logo, tá? Na cara da coragem. Porque os caras vão, porque a pessoa acha que a gente vai igual. Não tem. Tecnologia aqui é tudo atrasado, a lei nossa é amarrada. Mas falando em lei, a gente está falando aí lá que tem prisão perpétua, alguns países têm a pena de morte, né? Por vários países. Brasileiros, inclusive, foram para... Pô, país aí na Ásia lá, que se o cara chegar com droga lá, em uma semana tá morto. Exatamente. Não sei se seria o caso do Brasil, talvez não estejamos preparados para isso. Tem lugar que o parente ainda tem que, a família ainda tem que pagar a munição. Tem que pagar a munição aqui, porque vai gastar. Mas uma prisão perpétua, você acha que caberia ou não? Então, como você tem a situação do erro... Ou você, só te cortando um pouco, ou você acha que as leis não são tão ruins assim, o que é ruim é a lei de execução, a execução penal, que a execução tem penal brecha pra caramba. A execução penal, legalmente, ela é perfeita, mas ela não se aplica, não funciona do jeito que está na lei. Porque muita gente então, que não entende, doutor, o cara é condenado a 30 anos, mas não fica 30 anos. Não fica. Ela fica um terço, né, alguma coisa. Sei lá, Como entender isso aí? Enfim, são benefícios, criam lá um monte de benefício, né? Então o cara, ele é condenado, só que eu falo pra você, na cadeia do Brasil, você passar 2 dias é um problema. Vai ficar 10 anos numa cadeia lá, pode ser que é uma vida inteira, né? Mas assim, mesmo assim, eu não concordo. Para mim, quando você cumpre uma pena, qual é a perspectiva disso aqui? Quando teu filho comete um erro, você castiga ele. Por que você está castigando ele? Porque ele cometeu um erro, você não quer que ele faça o mesmo erro de novo. Aprendeu uma lição. Você castiga ele, né?
seja lá como for, proíbe de sair, sei lá. E, enfim, castigo que o pai, porque isso aí é direito do pai, castigar o filho, para não virar um vagabundo, não virar um inconsequente social. Aí você castiga o seu filho, para ele aprender, ele aprende a lição, não faz mais. Uma pessoa que comete um crime, ele cometeu um erro. E ele precisa ser corrigido. Quando você dá uma prisão perpétua à pena de morte, você entende que aquela pessoa não tem mais correção. Certo? Ó, esse cara aí não tem mais como voltar para a sociedade, já tá, isso aí não tem correção. Agora, aqueles que têm correção têm que ser corrigidos, têm que ser reeducados. Então você não reeduca ninguém botando numa caixa de pessoas, onde o cara chega lá, tem droga à vontade, pode ficar falando no telefone celular, cometendo crime de extorsão, não tem obrigação de trabalhar. A lei fala que é obrigado a trabalhar, mas se o cara não quiser trabalhar, não trabalha, é tudo com caça afiada. Aquilo ali, presídio no Brasil, tinha que ser como... Se você quiser ser militar hoje, você entra no quartel, o que acontece contigo no quartel? Você tem hora para comer, acordar, dormir, se ficar falando demais, toma cadeia administrativa, se não sei o que é punição, é guarda extra. Isso seria o ideal. Pai, você está sendo reeducado. Para ser reeducado, é alvorada. Você está aqui, na verdade, tinha que ter a doutrina mesmo militarizada dentro do quartel. Acabou. Dentro do presídio, acabou. Olha só, aqui é 6 horas alvorada para tomar café todo mundo, não sei o que, deu alteração tal. Vai dividir aqui pelo tipo de crime, né? De facção, acabou com isso aí, né? Aqui, ó, você quer ladrão com ladrão, estuprador com estuprador, e esses caras divididos pelo tipo do crime que tu cometeu. Senão você transforma. Não, você começa a misturar criminoso, você começa a fazer uma universidade do crime. Você bota um ladrão com um estelionatário, aí o cara ensina uma coisa pro outro, você vai especializando no criminoso. Depois solta todo mundo. É uma imbecilidade. Cara, isso aí você tem que ser assim. Só que... Tá, mas aí talvez seja muito difícil fazer isso, é mais fácil botar o pessoal amontoado lá, né? Dá menos trabalho, não dá porque tanto aí não custo, tem rebelião, né? Os caras não tem que mexer com nada, deixa os caras se virar lá dentro e aqui fora, só evita deles tentar fugir, acabou. Mas você não ressocializar no Brasil, a porcentagem, se a gente for pegar o cálculo disso aí, é ínfima. Ínfima. E você lida com isso todo dia. Todo dia, Cláudio Maia. Os casos que você prende aí, todo mundo já é antecedente. É botando gente pra dentro, quando tu sai na rua ali, o cara tá lá passando ali, ainda tá te dando tchau. É desaforo? Cara, é o enxugar de gelo? Não, é a lei, né? Não posso fazer nada, eu fiz o meu trabalho. É o enxugar de gelo. Mas você tem que imaginar assim, imagina que você tem uma pilha de gelo desse tamanho. Se a gente ficar enxugando ela, o que acontece com ela? Ela permanece desse tamanho. E se a gente parar de enxugar? Ela só aumenta. Então, para a sociedade, é muito melhor que a gente continue enxugando esse gelinho e mantendo ele nesse nível do que parar, porque a hora que a polícia parar, aqueles que reclamam da polícia, que não gostam de polícia, que não sei o quê, acham que polícia vai ser os primeiros que vão... Porque eu tenho uns caras que não gostam de polícia, mas andam com escolta, com segurança. Eu não entendo isso. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, tem muita lógica isso aí. Não gosto de polícia, tortura, não sei o quê, mas o cara tá lá andando com 2, 3 polícias atrás dele. Não tem lógica isso aí. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Tem pessoas que tentam jogar a sociedade, rapaz, contra a polícia. Isso é o maior serviço que a pessoa pode fazer. Você chega em qualquer colégio que a gente vai, as crianças querem abraçar, tirar foto, gostam da polícia. E tem que gostar mesmo, porque a polícia é a visão mais próxima de herói que qualquer um pode ter. Porque se teu carro for roubado, o Batman não vai recuperar ele. Não vai. Porque se o Batman aparecer, vão roubar ele também. Se uma pessoa for baleada, não adianta que o super-homem não vai aparecer para tomar aquele tiro ali, porque isso aí é um ser fictício, não existe também. Tem que recorrer à polícia. Vai ter que chamar quem? A polícia. O Homem-Aranha não vai vir do céu aí com o sensor de aranha dele para poder evitar que alguma coisa aconteça com alguém, entendeu? Então, isso aí é o que defende a sociedade todo dia que sai de casa, sem saber se vai voltar, para defender pessoas que ele nem conhece, é a polícia. Não é mais ninguém. Então, Cláudio Omar, não adianta assim, eu vou defender a polícia, tem pessoas que cometem desvio, condutas inadequadas? Tem, mas são pessoas, não é instituição polícia. Polícia é um órgão, é uma instituição. Não é a polícia que comete barbaridade, é alguma pessoa determinada, a polícia que se desviou. São as laranjas. Você não pode contaminar toda
a corporação por conta de conduta de alguns. Certo. Doutor, como vereador, vou falar um pouquinho agora sobre isso também, mas ainda na segurança, a gente falou sobre esse projeto aí, né, de não poder abordar, né, moradores de rua em determinados horários e tal. Então, o legislativo local também interfere na segurança, né? Esse seria um projeto que ia interferir, talvez de forma negativa, mas ia interferir na segurança. Sim. E contramão a isso, né? O que dá para o legislativo fazer na segurança para ajudar? Então, você viu que todos os assuntos aqui é interligado. Você está falando uma hora de polícia, mas você joga uma política no meio, porque quem contrata a polícia é político. E a polícia executa o quê? A lei que o político faz. Então está interligado. Para resolver o problema de morador de rua aqui, a gente já criou uma lei para fomentar que as empresas contratem morador de rua. Mas você ia contratar um morador de rua viciado em droga para trabalhar na tua empresa? Tem que curar essa pessoa mesmo. Então o governo, o município tem que primeiro criar uma estrutura onde ele faça um convênio com as empresas, assim, uma vez que o cara está recuperado, a própria empresa destina o emprego. Isso pode ser feito com convênios com o município. Mas cadê? Você tem secretaria para um monte de articulação, tem que articular, pô. Não é vereador que tem que articular esse tipo de situação. Existe a secretaria, isso é problema de execução. A gente criou a lei, que é a lei que eu penso que é benéfica. E aí ela tem que ser... Falta colocar em prática. Exatamente, Cláudio Mar, exatamente. Então, essa é uma lei, a gente criou uma lei permitindo que pessoas, que empresas que forneçam comida, restaurantes, peguem o excedente de comida deles e doem para instituições que fazem acolhimento de pessoas, albergues, igrejas, etc. Então, tem um restaurante A. Chegou 2 horas da tarde, fechou o restaurante, sobrou aquele monte de comida na gôndola, própria ao consumo. Faz um monte de marmita, leva no local, a pessoa já afere, essa marmita aqui, ó, tá quentinha, acabamos de tirar da comida para não jogar, porque senão eles vão jogar fora isso. E a lei permite essa doação sem que o empresário vincule ali como uma prestação de serviço ao consumidor. Que aí não vai colocar ele em maus lençóis. Então a gente criou esse selo para fomentar. Mas cabe ao poder público buscar as empresas, para fazer os convênios, etc. Então o mecanismo, o legislativo, ele tem feito, de certa forma, só. Estamos cobrando, por exemplo, abrir edital para 9 guardas municipais. Não serve, isso aí é a mesma coisa que você jogar a água, um pingo de água na frigideira fervendo, vai sumir, vai evaporar na hora. Então estamos pedindo pelo menos 50 de uma vez. Parece chegar no 20, mas não sei nem se não fizer para um novo concurso. E não adianta o município ficar todo, não, a segurança pública é do Estado, é do Estado. Do Estado é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Assim como a União tem a Polícia Federal e a Rodoviária Federal. E o município tem as guardas municipais, que no meu ponto de vista deveria ter virado Polícia Municipal. Também acho. E a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública. A leitura que se faz muitas vezes do artigo 144 é equivocada. Quando fala dever do Estado, está falando do Estado no sentido amplo, que engloba a União e o município também. Então as guardas têm que auxiliar sim, com as forças de segurança pública estaduais e federais, e proporcionar. Uma coisa que foi um fruto de cobrança nossa desde que assumimos o mandato, foi esse Centro Integrado de Segurança, que funciona agora, com diversas câmeras, monitoramento da cidade, uma coisa formidável que permite a identificação de pessoas. Lá na sede da Guarda, né? Na sede da Guarda. E aquilo ali é de acesso de todas as polícias. Então, é algo extraordinário e que, né, tem beneficiado sobremaneira o serviço das forças de segurança. Então dá para resolver, né? Valdemar, não é algo impossível. Não é algo de solução fácil. Mas tem que ter empenho. Lógico. Você tem que ter aquilo que eu estou falando, disposição. Você não pode ter medo de se indispor politicamente, que você vai se indispor. Mas você tem que ter coragem para enfrentar e saber que aquilo que você está fazendo não é para você. É para as futuras gerações. Eu tenho preocupação com as futuras gerações. Você vai fazer o que você fizer agora, vai ter efeito muitas vezes daqui a 10, 15, 20 anos. Só que você tem que fazer agora. Porque cada vez que você prolonga o resultado final. Porque as coisas estão mudando muito, né? A gente falava no início aqui sobre, né, o tempo muito rápido, né? E as coisas têm mudado muito rapidamente também. Os crimes hoje em dia são muito horríveis, né? Horrendos. As pessoas têm crueldade, né? São cruéis, né? A gente pode mencionar aqui algumas coisas, aquele camarada que matou a própria filha para se vingar da mulher, né? É um retardado, né? Não é? É a bela expressão e definição de retardado. Nós temos esse caso, lógico, ainda figura como suspeito, mas do camarada que armou lá um negócio de suicídio para possivelmente matar a policial. Desqualificado. Inclusive eu tinha, pouco antes, ouvido esse indivíduo com essa policial por uma situação que ele teria praticado em Londrina lá, enfim. Está relacionado com ele acha que a polícia é o seguinte, não tem mistério.
O crime, ele deixa assinatura. Você Não pensa existe que não, crime mas perfeito, né? não, você acha que ele é perfeito, né? Enquanto não descobrem, mas depois que descobriu, não existe crime sem assinatura. Tem que ter uma assinatura, né? Então, a dele foi aquela. Ele falou que a mulher, eu vi a entrevista dele falando que a mulher estava com a arma na mão direita. É. E como que o tiro entrou pelo lado esquerdo? Imagina, não tem como. Aqui, olha isso aqui. Impossível. Tá tudo controverso. Aí o tiro entrou por aqui, só que ela sendo destra, ela não ia querer se matar com a mão esquerda. E outros pontos do laudo agora também mostram que ele conflitam com o que ele falou. Com tudo que ele falou. Contradiz tudo. Não tem, a posição foi Então, esses crimes têm chocado, sabe... E são crimes difíceis de evitar, Claudemar, porque são crimes que acontecem dentro de quatro paredes. Diversas pessoas já alertaram a pessoa não consegue se desvencilhar, às vezes por causa de mulher, não consegue desvencilhar do marginal, que cria uma dependência ali, às vezes não é só financeira, é psicológica, não tem medo. Esse vagabundo tem uma força psicológica em cima da mulher tão grande que ela não consegue sair. E ela precisa de ajuda. E às vezes não sabe pedir essa ajuda e tal. Mesmo nesse caso, ela sendo uma policial, né? Mas ela é mulher, né? Então ela tem, né, a mesma fragilidade que toda mulher tem, né? Então se tornou dependente daquele marginal e aí não conseguia sair. O que parece vários amigos já tinham orientado e tal. Enfim, e ficou nessa situação. E a gente vê isso aí corriqueiramente, né? É isso que eu ia dizer. Então, os crimes mudaram muito, né? A gente está vendo coisa muito covarde acontecendo contra criança, abuso sexual de criança é um negócio absurdo. Então, acho que tem que dar como é que a pessoa consegue fazer um crime desse? É absurdo, é nojento. O vagabundo lá que foi matar o desafeto dele marginal e matou a criancinha de colo. Exatamente. É inconsequente, cara. Você chega para matar alguém, tá vendo que o cara tá com a criança no colo, você não vai sair dando tiro. É o mínimo, né? Você não vai fazer o que, né? Você não vai sair. Ou seja, você não tem apreço pela vida de ninguém. Você é um inconsequente. Você é um mal social. Essa é a definição. Você é um mal social. Precisa ser extirpado. Você sai. Você não é assim. Não vai fazer o que fala. Não fala pra mim. Fala pra família das 3 pessoas que morreram. O bebê e os 2 lá, que apesar de ser marginal tem pai e mãe que não, às vezes a pessoa se desvia, não é porque não foram bem educados, não. É porque se desviou, porque é fraco de cabeça mesmo. E aí se desvia. Então você não tem que falar que o cara é pra mim. Tá sensacionalismo. Não é sensacionalismo. Não. Pessoa dessa tem... Qual a solução dessa pessoa? Ela sozinha tirou 3 pessoas do mapa. Definitivamente. Exatamente. Não tem que fazer, né? Não tem que fazer. Então, os crimes mudaram muito e é preciso mudar nas regras também. A lei tem que acompanhar. Eu andei falando aí de uma política de tolerância zero. Mas quando eu falo tolerância zero, não é só da polícia, é de tudo. É lei dura, é a polícia agindo como deve agir, é os políticos adotando políticas públicas como devem ser, como essa aí que eu falei de internamento compulsório. Isso é política de tolerância zero. Tolerância zero conta tudo que é errado. Mas aí tem que ser força-tarefa, todo mundo tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer. Legislativo, executivo, judiciário. Cada um no seu quadrado. Esse gente foi numa casa que você acompanhou, você estava servindo de pouso para esses caras aí, ficar lá usando e traficando droga. E quem mora ali? O que tem a ver com isso? A propriedade do cara desvaloriza, as pessoas não conseguem sair de casa porque são abordadas, crianças podem ser vítimas de crime e a droga rolando solta. Fomos lá e resolvemos esse problema lá do local, né, com todo cuidado, toda cautela. Só que não adianta chegar lá e pegar a pessoa que está lá, que não é traficante, não é nada, é só uma pessoa drogada, situação de rua, tem que ser atendida pelo serviço médico, serviço de assistência social. Nosso papo está super bom, doutor. Eu queria ficar aqui mais um tempão falando contigo, mas acho que o nosso horário... Já está cortando a gente. O Ronaldo já está piscando para mim ali. Rapaz, isso aí é um problema. Então, praticamente sendo expulso, é igual festa, né? É igual quando quer ir embora na festa. Tu não vai embora porque tu não se manca, o cara começa a desligar som, apagar a luz, para de servir e aí, acabou. Eu queria, por exemplo, tocar em assuntos como, por exemplo, o aumento da quantidade de vereadores, né, que passou pela Câmara recentemente, causou muita... Consegue falar rapidamente sobre isso? Você votou favorável? Né? Votei favorável, mas aí a explicação é muito razoável. Aldemar, a política é algo destrutivo. Eu já conversei isso contigo fora dos bastidores. O que é destrutivo? Muitos politiqueiros ou pessoas inconsequentes, eles tentam denegrir a imagem de todo político com a máxima de que o político não faz nada, sem saber realmente se aquele político está trabalhando. Né? Simplesmente ela quer adentrar num meio, numa seara e começa a jogar palavras ao vento. Falar que não faz nada, isso não é crítica. É mentira.
Criticar é você falar, aquela pessoa fez aquele trabalho, eu não gostei, aquela pessoa fez aquilo, eu não gostei, aquela pessoa fez aquilo ali, não penso que ela fez o certo. Isso é uma crítica. Eu penso que ela deveria fazer desse jeito. Eu penso é uma crítica. Agora, não, os caras são tudo vagabundos, não estão fazendo nada, cadê aquele... Isso não é crítica, isso é mentira. E aí a gente não tolera isso, né? E aí pessoas que não... não, porque não gosta de reclamar. Não é que... Pode reclamar. Eu falo, o servidor está sujeito a crítica, não a mentira. Então, se o cara fala mentira, eu vou me surgir sempre contra a mentira. Se for uma verdade, uma crítica verdadeira, a gente, né, aceita, concorda, discorda, etc. Com relação a isso, uma das reclamações é o seguinte, sobre a qualificação, né, de quem é vereador, de como acessa, e como você vai atrair uma pessoa de boa índole, qualificada, que muitas vezes tem um emprego, que apesar de você, vereador, poder acumular funções, tem gente que não consegue, na razão do tempo. Como você vai esperar que a pessoa abandone, às vezes, o serviço dela, pessoa qualificada, boa, e se ela não tiver uma contrapartida adequada aqui? Não vem, pô. Não vem. Ele vai pegar um médico para ser vereador. Se ele não for aposentado, ele vai fazer o quê? Não puder acumular? Não vai. Já falei para diversas pessoas qualificadas, vocês da imprensa, diversos amigos da imprensa são qualificados a adentrar a seara política. Mas será que vai compensar financeiramente, largar a tua vida no jornalismo, na reportagem, para poder se dedicar a ser um vereador? O desgaste que você vai ter. Porque você vai entrar, não interessa se você veio, vai entrar num balaio que é esse balaio comum que eu te falei. Você mais um. É o que vão falar. Mesmo você se dedicando, trabalhando. Eu falo muito isso com meus assessores. Eu falei, vocês gostaram de reclamar de político? Agora, façam de tudo para ninguém ficar reclamando da gente aqui. Eles sabem. Quem reclama de político ou de assessor de política é porque nunca foi nenhuma coisa nem outra. Porque a hora que vai ver que o negócio é duro. Não é essa, o que é mais embaixo. Não é essa boquinha. E aí a gente tem que fazer coisas para atrair as pessoas. Esse foi o meu pensamento com relação a isso, Cleomar. A gente tem que tornar a função de vereador atrativa financeiramente para que mais pessoas com qualificações, que a população entenda adequada, porque quem vai escolher vai continuar sendo a população, mais pessoas com mais qualificação possam ter a intenção de ingressar nesse meio político. Muita gente pode ser atraente para ela. A gente precisa tornar atraente. E o que a gente fez não foi nada absurdo, a gente pegou a Constituição Federal e ajustou ela à nossa realidade. Não inventamos a roda, fizemos coisa extraordinária. Pegamos simplesmente a Constituição Federal e ajustamos a nossa realidade. Falou, a realidade de Maringá tem que ser essa. Mesma quantidade que se fala, a quantidade de vereadores. Quem já não faz nada? Então bota só um, pô. Aí fica batendo bola com o prefeito. O vereador e o prefeito. Não é. O que dá força ao parlamento é a sua proporcionalidade. E essa proporcionalidade, ela tem um cálculo constitucional. E quem determina que Maringá pode ter até 23 vereadores é a própria Constituição Federal, baseada na população de Maringá. Então, como é que você vai ter em Maringá a quantidade de vereador que tinha em Apucarana? Menos ainda, na verdade. Tinha em cidades menores. Hoje, a menor cidade do Paraná tem 9 vereadores. É o mínimo, 9. A menor, cidade com 3 mil habitantes, tem 9. Aí você pega uma Maringá da vida, representada por... Não tem lógica isso. Não tem lógica. E falar aí que isso vai gerar aumento de gastos é uma balela, porque isso vai sair do orçamento fixo da Câmara, que é de 5%. Não vai ter nenhum aporte além desse 5%. São 5%? 5%. Isso é verba constitucional. Mas desses 5 volta alguma coisa, né? Volta como... Não, ainda volta errado, porque a gente está bolando uma emenda para isso voltar amarrado. Para um projeto específico? Exatamente, porque volta assim. O prefeito faz o que quer. Não adianta hoje o presidente da Câmara ou a Câmara economizar o que for, que isso volta para o município como verba livre. Faz o que quer. O que quer. Vai prainha. O que quer. Volta como verba livre. Não volta para vai voltar para a educação, para a saúde. Conversa fiada. Mesmo porque não falta dinheiro na educação e na saúde. Vocês querem direcionar, então? Isso aí. Vai voltar 1 milhão, vai para a educação. Exato. Ou para a saúde. Aí, não, pelo que a gente está falando, obrigatoriamente do que voltar, uma porcentagem fixa vai ter que voltar para a saúde. Obrigatoriamente. Para a gente não ver telhado de UPA vazando. A gente não vê essas coisas, né?
Mas se não falta dinheiro para a saúde, como é que está acontecendo isso? Gestão, né? Eu não vou falar mal de um gestor, porque como eu falei, eu não falo mal. Agora, se você tem recurso... Mas você anda muito, sim, reclama. Telha na UPA, na UBS ali, na Mandacaru, não conserta aquela telha. Não sei se já consertaram agora, tem uns meses que eu fui lá, mas eu fui lá, 6 meses depois, 5 meses, voltei, tava mesmo lá, chovendo em cima do remédio. Não tem cabimento, cara. Telha, isso é básico, uma unidade de saúde, a parede cheia de mofo. Não tem, é básico. Aí, o dinheiro está lá, o orçamento eu tenho acesso, todo mundo tem acesso. Mas agora 630 e poucos milhões. A pergunta que todo maringaense deve fazer, desses 5%, você vai voltar, digamos, 1% do que sobrou lá para a prefeitura. Mais, hein? Não, é um exemplo só. Mas com o aumento de vereadores, vai diminuir? Vai voltar a metade. Não vai diminuir? Não, com o aumento de vereadores volta a metade. Hoje hoje volta mais que a metade. Hoje volta, a Câmara não usa nem a metade. Mas então vai gastar um pouquinho mais, né? Vai gastar. Não, mas não tem, aí você não tem como falar que não vai gastar, porque só se você acabar com o parlamento. Aí você não gasta, né? Aí você não vai gastar esse dinheiro. Agora, você tem que pensar o seguinte. Isso seria efetivamente bom para a sociedade? Porque alguns falam isso. Não precisa ser... Será que você jogar o poder na mão de uma única pessoa... Não, aí não. É o que resolveria o problema? Aí pode passar um projeto desse que não poder abordar. Aí sobre a proporcionalidade, projetos que você acha polêmico. Você tem 15. Quantos você precisa para aprovar um projeto com 15? 8. E quanto você vai precisar para aprovar um projeto com 23? Lógico. Aí entra a proporcionalidade. A possibilidade de ter uma sacanagem, de ter um toma lá da cá, é muito menor. Em razão da proporcionalidade. Entende? Não, isso não é explicado para as pessoas. É explicado para a pessoa só isso. Não, vai gastar mais, vai não sei o quê. Mas se você pega uma conversa e joga de forma vazia, é óbvio, qualquer coisa que você for falar em adquirir, investir, você vai gastar mais. Agora, por conta disso, o município não vai parar de gastar e vai só ficar guardando dinheiro? Não vou gastar aqui não. Não vou construir rua. Não vou asfaltar. Vamos botar na poupança. O município, ele não vive de poupança. Ele arrecada para gastar. Você arrecada para gastar. Isso é pago. O que você tem que fazer é gastar certo. Gastar com o que vai ser benéfico. Então você pensa, ter vereador proporcionalmente para evitar que o parlamento seja um órgão subalterno, às vezes até submisso, é bom? A conclusão você tem que tirar. Vão entrar 23 vereadores. E como é que está essa discussão para esse retorno direcionado da Câmara? É lei, é projeto? Não, então projeto, já tem uns posicionamentos dizendo que não pode, porque a Câmara não pode carimbar a verba. É tudo assim, as interpretações equivocadas do meu ponto de vista. Não vou falar equivocado, né? Porque quando você fala equivocado, você fala que está errado. Interpretações das quais eu não concordo, que eu penso de forma diferente. E aí a gente vai debater isso e quer levar para o plenário, porque é o seguinte, se o 5% ele é de destinação da Câmara, constitucionalmente... A Câmara faz o que quer. Nada mais, exatamente, constrói outra sede. A Câmara é o dinheiro para a Câmara se sustentar, né? Se sustentar, desde pagar pessoal até melhoria da sua estrutura, atendimento ao público, para fazer o que há de melhor. Agora, se você economizou, você foi econômico, quando eu falo você, poder legislativo, não seria justo você indicar determinado serviço que a sociedade bate na tua porta para cobrar? E você indicar, eu quero que com essa sobra aqui, faça esse serviço aqui. Invista aqui. Não seria interessante? Eu acho justo. Eu penso que seria interessantíssimo, porque é um dinheiro que está voltando, em tese, esse dinheiro é excedente para o município. O município não pode contar com esse dinheiro. Inclusive na segurança, né? Que a gente tanto falou aqui. A gente pode comprar viatura para a guarda, por exemplo. Equipar a guarda. Vamos comprar guarda, vamos comprar fuzil, vamos comprar bafômetro, que não tem, vamos comprar decibelímetro. Vamos, com esse dinheiro aqui dá para asfaltar aquele bairro ali, vamos asfaltar aquele bairro que está mais necessitado. Vamos fazer uma força-tarefa mutirão para corte de árvore que já tem o corte autorizado e não foi cortado? Direciona, o dinheiro, a sobra é nossa. Eu acho justíssimo. Mas tem gente que tem forças contra, tá? E aí a gente vai ter que ponderar isso aí e jogar para discussão social, porque aí eu te falo, vão 15 ter que debater isso aí. Se fosse 23 debatendo, aí é o seguinte, porque o problema, quando você tiver, você vai ter gente de cada cantinho de Maringá.
de cada cantinho. Hoje você não tem gente de cada cantinho. Mas com uma proporcionalidade você vai ter. Então você vai ter um cara que é de uma área que vai saber um problema. Você, como repórter, tem acesso a informações que eu não tenho. E se você pudesse trabalhar essas informações dentro do parlamento, é uma visão diferente. Eu tenho acesso a informações e conhecimento que outros vereadores não têm. Como assim, delegado, por exemplo. Assim como eles também têm, que eu não tenho. Por isso que a proporcionalidade ela tem o seu valor. Entendeu? Então, quando alguém critica por criticar, eu sou muito averso a críticas vazias. Genérica. Vai aumentar. Claro, se você quiser botar uma televisão aqui para melhorar o seu podcast, vai ter gasto isso aí? Obviamente. Mas é bom para você ou não? Não, é bom para você fazer isso? Se você botar um microfone aqui, eu não sei se o microfone é do bom, caro, que deixa a nossa voz macia, de locutor. E a voz fica bonita. Mas se surgir aquele que muda até a tua voz, que tu puder botar aqui, vai ter gasto, mas tu vai botar? Sim, investimento. Isso aí, é investimento para melhoria da qualidade. Você tem que melhorar essa qualidade de serviço. Eu, por exemplo, sou a favor de mudar toda a estrutura de mecanismo da Câmara, votação eletrônica e tal. Ô, doutor, vai gastar. Só que você vai parar de imprimir papel, porque eu não vou precisar mais da minha pauta impressa. Se eu tiver uma tela aqui, computador para votar e olhar a pauta e tal. Mas o voto hoje é eletrônico, né? Ele mas eu preciso da pauta, eu não tenho uma tela para olhar a pauta. Papelzão ainda. Se você bota hoje tecnologia, você bota um tablet na mesa de cada um com um sistema de votação no tablet e a pauta para você ler. Projeto de lei, se você quiser tudo. Então você tem uma tela desse tamanho, você olha, concordou sim ou não. Entendi. Dinâmico. Doutor, isso vai custar, sei lá, não sei quanto é que pode custar aí um para cada vereador ali na mesa ali, botar ali, é uma ideia. Aí você, painel, quanto de papel tu vai economizar? Quantas árvores você vai deixar de cortar para poder, de papel que você fica imprimindo ali hoje, necessariamente, e com esse projeto de... Então, tudo é custo-benefício. Hoje você fala em preservar a natureza, tem custo de preservar a natureza? Tem. Mas qual o custo de você não preservar a natureza daqui a uns anos? Você está vendo aí os acontecimentos climáticos que estão acontecendo, né? Sem dúvida. Doutor, estamos no finalzinho mesmo, eu ia tocar em outros assuntos aqui, mas eu acho que você é expulso do estúdio se eu fizer isso. Não, vambora. Vambora que o cara pode estar armado aí, é problema. Eu queria falar sobre outras coisas, mas não vai faltar oportunidade para a gente conversar novamente. Foi um papo muito bom, obrigado por ter vindo, tá? E a gente está sempre aberto, portas abertas, tá? Eu que agradeço aí, tá? Você acompanha o nosso serviço há muito tempo. Sabe que a gente tem seriedade para fazer o que a gente precisa e também não tem medo de se posicionar e nem esquiva de nada. Lembra que é aquilo que eu te falei, cara. Você tem que se posicionar. Se a pessoa não entende a sua posição, realmente é a sua posição. O que você não pode, você tem que ser verdadeiro com você. E passar isso para as pessoas. O que você não pode é fazer aquilo. Ser Maria vai com as outras. Ou ficar jogando só para a plateia. Né, o tal do politicamente correto, que na verdade você está sendo politicamente correto, mas às vezes definitivamente incorreto, fazendo coisas que você não deveria. Maravilha. Esse foi então o delegado vereador Luiz Alves. A gente agradece a audiência de todo mundo, valeu e até a próxima.